Olha, eu queria achar uma forma de poder ajudar as pessoas. E a melhor maneira que eu encontrei foi conversando, falando, expondo. Eu tive um linfoma não Hodgkin, fiz 4 linhas de quimioterapia, enfrentei um transplante de medula óssea. Foram 2 anos da minha vida que eu lutei contra o câncer. Não foi fácil. E querer gravar e falar com você sobre esse assunto é porque talvez eu possa ajudar. Ajudar no momento de dificuldade, que a gente passa por várias fases nesse tratamento. Começa com o diagnóstico. No meu caso, por exemplo, no diagnóstico, um dia eu acordei, me sentia muito cansado, eu suava à noite, tinha febrícula todos os dias, perda de peso. E eu resolvi, mas isso não era sintoma para mim de câncer. Coceira, você vai falar que com câncer? É muito difícil. Aí eu resolvi ligar para um médico, que é um grande amigo meu, o Dr. Rafael. Um cara excepcional. Médico, acima de tudo, ele tem que ter a sua confiança e tem que ser humano. Gente tem que gostar de gente. Não tem outra maneira. E ele me pediu os exames. Bom, a partir daí, acho que você já sabe o que pode ter acontecido, né? Foi um longo caminho entre fazer exames, tirar prova, faz tomografia, PET scan, biópsia, enfim. Depois de muita luta, nós chegamos ao diagnóstico que era um linfoma. Mas o linfoma, existem diversos subtipos. O não Hodgkin, por exemplo, são mais de 20 subtipos. Eu tive um câncer raro, foi um linfoma de grandes células B, rico em T. Não existe um protocolo, por exemplo, específico para essa droga, eles fazem um arranjo. E aí eles acham uma droga que vai ser alvo para essa doença. E como que é o tratamento? O tratamento é uma quimioterapia. Para ter certeza da doença que eu tive, foram necessários, no total do tratamento inteiro, 6 biópsias. Não foi fácil. Por que eu falo isso? Porque a gente tem que ter força para poder lutar. Por mais que pareça difícil, ninguém tem uma carga nas costas que não dá para carregar. Sempre dá para a gente lutar. E lutar para quê? Para vencer. Eu era um cara que gostava muito de trabalhar. Atividade física, então, eu detestava. Comer alface, tomate, rúcula. Pensava que eu não era bicho para poder comer isso. Afinal de contas, a minha qualidade de vida era trabalhar de 12 a 14 horas por dia. Eu acordava de madrugada para ler jornal. Eu queria ser o número 1 no meu serviço. Queria ser o mais próximo possível da perfeição. Tive muito sucesso. A doença me pegou no momento mais incrível da minha profissão. Mas ela me deu uma vida que eu jamais imaginei ter. Eu aprendi a pedir ajuda. Eu aprendi a ver que as coisas não são no ritmo que eu quero. E mais do que isso, eu aprendi a continuar aprendendo. É por isso que hoje eu compartilho isso com você. Talvez você esteja passando por essa dificuldade, talvez você já tenha passado e vencido assim como eu. Talvez mais importante, você conheça alguém que está enfrentando essa doença. Meu caro, se você conhece alguém que enfrenta o câncer, eu te dou apenas uma dica. Compaixão. Compaixão envolve tudo. Ela envolve amor, ela envolve solidariedade, ela envolve humor. Ela envolve você poder dar força para a pessoa. Aliás, se você está enfrentando a doença, eu te desejo muita força. Porque nós nascemos para enfrentar e vencer. Ninguém fica para trás. Durante esse período que eu tratei, eu fiz uma linha de quimioterapia chamada R-CHOP. Foi a primeira linha que eu comecei. Eu tive um linfoma não Hodgkin. E nesse tratamento, meu cabelo caiu. E eu aprendi algo incrível. Sabia que o cabelo nascia um pouco de cabelo, às vezes, em alguns lugares? Nascia. E nesse momento, eu aprendi que tudo continua. Meu corpo foi bombardeado com drogas que não mataram a mim, mataram a doença. Fizeram eu descobrir a essência, amadurecer mais rápido. Mas acima de tudo, além desse longo processo, eu fiz depois, pensei que tinha vencido, fiz um PET scan com a primeira linha de quimio, eu respondi perfeitamente. Parei de suar, parei de ter as febres. Não foi fácil, mas venci. Tive que tomar muito cuidado com a minha imunidade, com essa questão de não comer mais em restaurante, mas eu tinha uma técnica. Aliás, eu tive uma equipe que cuidou de mim
foi extremamente humana, muito capacitada, extremamente solidária. Nós tínhamos um esquema que às vezes eu podia ir no restaurante, às vezes eu podia comer uma coisa fora. Até em cinema eu fui, assistir peça de teatro. Foi uma situação de viver de uma forma diferente. Mas nesse processo de amadurecimento, eu aprendi que existem limites e respeitei. Durante o tratamento, eu tratei. Fiz o PET scan, o câncer não tinha acabado. Infelizmente, ele tinha lá um pequenininho pedaço, ainda continuava. Fui para a segunda linha de quimio, me preparando para o transplante de medula óssea. Eu descobri que eu ia para o transplante de medula no dia 10 de março de 2016, no dia do meu aniversário. Naquele dia eu achei que eu não tinha motivo para comemorar. Eu falei, olha, o jogo está meio difícil. Aliás, como que eu pensava, como que eu lidava com o tratamento quimioterápico? Eu pensava como se fosse um jogo de futebol. Então eu acordava de manhã e pensava assim, hoje eu não estou com dor, 1-0. Hoje eu não estou com náusea, 2-0. Não tive febre, 3-0. A fadiga está diminuída, 4-0. Hoje eu estou com ânimo, estou com disposição, 5-0. De repente, tinha alguns dias, poucos dias, que o jogo empatava, mas nunca o câncer vencia. Era uma coisa que era muito disputado. Eu me considerava assim, como se fosse um técnico de futebol. Eu ficava no campo, mas do lado de fora, não ali, entre as linhas, jogando futebol. Meu corpo estava no jogo. Meu corpo, minha cabeça, a equipe médica, mais do que a equipe médica. Os meus amigos, minha família, todos estavam, era um conjunto de coisas, e os remédios. Eu ficava no banco torcendo para que desse certo e fazendo a minha parte. É um conjunto, e esse conjunto deu certo e nós nos tornamos campeões. Mas eu não respondi ao R-ICE, a segunda linha de quimioterapia. A história tinha tudo para acabar feliz. A doença acabou, eu tive 3 resultados de PET scan. Uma parte do meu corpo regrediu a doença, alguns ficaram estáveis e, por fim, apareceram novos pontos. Fui obrigado a ir para a terceira linha de quimio. Foi uma quimio de resgate, chamado RDAP. Ela me deu fadiga, judiou. Um dia eu pensei que eu não ia aguentar mais. E eu pedi para minha médica que ela suspendesse o tratamento. Não dá para mudar. Eu encarei. E olha, foi nesse momento que eu vi a fase mais crítica, mas que eu consegui força para poder lutar e que me qualificou para ir para o transplante de medula. O transplante de medula existem 2 formas, o autólogo e o alogênico. Eu fiz o autólogo. Foi a minha própria célula-tronco que me deu a vida. A minha própria célula-tronco que foi tirada de mim e depois colocada de volta enquanto mataram a minha medula durante o transplante. Foi um grande sucesso. Nesse longo caminho, que não foi fácil, eu vi amigos vencerem a luta, eu vejo amigos continuando a luta e, infelizmente, eu vi pessoas morrendo porque não tiveram doação de medula óssea, não acharam a medula compatível e, às vezes, não conseguiam nem doação de sangue. Graças a Deus tem um estoque de sangue que acaba destinado a todas as pessoas que precisam, mas vivem na margem do estoque, no limite. Eu faço um testemunho de que a primeira vez que eu tomei sangue na minha vida, eu lembro que eu olhei aquilo com muita restrição. Eu pensava, mas o que é isso? Eu não preciso. Precisava. Estava com 7% de hemoglobina. Estava bem baixo. Para eu estar aqui hoje, eu fiz o transplante fazem 6 meses. 6 meses que eu tô com PET scan zerado. Não tenho mais nada. De lá para cá eu perdi 10 quilos, comecei minha vida, acordo 5h20 da manhã, vou para academia às 6, fico até às 7h30, depois eu retomo minha vida, comecei a fazer agora uma nova faculdade, uma outra faculdade, vivendo mais com paixão, marquei data do casamento. Eu brinco assim, o câncer não matou, mas se eu não casar a minha noiva, que aliás foi a mulher mais forte que eu conheci durante todo esse processo, foi imprescindível.
Eu acho que se eu tivesse de agradecer, e eu penso com muita força, eu teria de agradecer todos que torceram por mim, mas ver também como torceram e quanto que isso judiou de algumas pessoas, me faz ver o quanto que a gente é importante na vida, o quanto tem que ser grato por isso. Eu acho que eu aprendi a lição, acho que eu aprendi alguma coisa com esse processo que eu vivi, e todos à minha volta aprenderam também. Todos nós saímos maiores, todos nós vencemos. Por isso que eu falo para você que o dia de hoje é extremamente importante. E é só ele que existe. Seja qual for que você está enfrentando ou que você vai viver, você tem que ir até o fim e jamais, nunca entregar o jogo no meio da partida. Afinal de contas, o Brasil perdeu de 7-1, mas a gente tem condições de vencer com muito mais diferença. Eu sou solidário, eu sou grato por ter vivido essa experiência e, afinal de contas, se enfrentei e venci, é minha responsabilidade poder me comunicar e dizer que você também vai vencer, seja lá o que você estiver vivendo, seja lá o que você estiver enfrentando. Muito obrigado.